Salve, galera, canal chamado Tricolor. Planejamento 2025, o São Paulo já inicia o seu planejamento para a temporada 2025. Mercado da bola do São Paulo, vamos fazer uma análise aí das contratações do São Paulo, sobre o mercado da bola do São Paulo, melhor dizendo, e bastidores do São Paulo. É sobre isso, rapaziada. São Paulo tem bastidores, não tem bastidores? Essas serão as notícias de hoje no canal chamado Tricolor. Por isso, sejam todos bem-vindos ao canal chamado Tricolor. Peço de antemão que você deixe o seu like, se inscreva no canal, comente, compartilhe e ative o sino de notificações. Beleza, rapaziada? E bora pro vídeo. Rapaziada, eu começo o vídeo trazendo aqui as informações, todas elas a respeito do São Paulo.blog e uma única informação complementar da página do Lance, beleza? E eu começo falando aqui a respeito dos bastidores do São Paulo. O São Paulo.blog fez uma matéria dizendo o seguinte: cadê o áudio do VAR no gol irregular do Fluminense? Por que o São Paulo não está cobrando publicamente? É sobre isso, rapaziada. Na sua opinião, o São Paulo tem bastidores ou o São Paulo não tem bastidores? Eu vou dar aqui a minha opinião e você coloca a sua opinião aí a respeito dessa matéria feita pelo São Paulo.blog, do Alexandre Zanqueta, do qual eu recomendo, beleza? Vamos lá, rapaziada. O São Paulo, ao meu modo de ver, ele mudou a sua estratégia de trabalhar nos bastidores do futebol. Se nós recordarmos, e recordar é viver, se nós recordarmos, no início da temporada, no Campeonato Paulista, houve uma situação que o São Paulo entrou num embate, num conflito ali com o Palmeiras, num jogo pelo Paulistão. Naquele momento, o diretor de futebol, lá, o Carlos Belmonte, deu declarações, acusações pesadíssimas contra o time contra a arbitragem e também contra o técnico do Palmeiras, das quais ele aparentemente se arrependeu. Parece que ficou um aprendizado, porque a partir daí, se você notar bem, se você reparar bem as atitudes do São Paulo com relação aos bastidores do futebol, ele mudou sensivelmente no São Paulo Futebol Clube. Basta ver a presença do presidente do São Paulo, Júlio Casares, que esteve recentemente na Copa América, esteve na delegação da seleção brasileira. Isso, ao meu ver, é uma nova estratégia do São Paulo. O São Paulo baixou o tom com relação a críticas, a reclamações, diante da CBF, diante da comissão de arbitragem, e o São Paulo parece que mudou a sua estratégia. Aquilo que eu vou denominar de cavalo de Troia, uma estratégia chamada cavalo de Troia. Por quê? O Júlio Casares esteve presente com a delegação da seleção brasileira junto à CBF, né, representando lá na Copa América. Esse movimento de aproximação, gente, aconteceu por parte do São Paulo. Então eu digo que sim, o São Paulo tem bastidores. Agora, a discussão seria outra. O São Paulo não se movimenta do jeito que o torcedor gostaria. O São Paulo se movimenta nos bastidores da maneira com que ele entende que é melhor para o clube. De que forma? Fazendo uma aproximação com essas entidades. Fazendo uma aproximação com essas entidades, fazendo com que gere um clima mais de harmonia, de apaziguamento entre o São Paulo Futebol Clube e essas entidades. Porque uma coisa é fato, pessoal. Tanto o São Paulo quanto os demais clubes sabem que a arbitragem no Brasil ela é extremamente amadora. Não vou nem levantar a bandeira aqui de que existe um sistema montado para prejudicar time A, time B, time C, porque afinal de contas, todos os times são prejudicados. Todos os times são prejudicados. Sabendo disso, o São Paulo, ao invés de tentar traçar uma queda de braço com essas entidades, resolveu se aliar a ela, se aproximar dessas entidades. Se não podemos ganhar, vamos nos unir a ela. E a partir daí começa uma operação ou uma estratégia que eu denomino cavalo de Troia. Porque se você ver a matéria do Lance, que eu vou ler para vocês agora, diz o seguinte, vamos lá. Trio do São Paulo será julgado nesta sexta-feira, dia 6, pelo STJD. Jogadores foram denunciados pelo tribunal por briga no último Choque Rei. E a matéria diz o seguinte, pessoal.
O Supremo Tribunal de Justiça, STJD, julgará nesta sexta-feira, dia 6, atletas pela confusão generalizada no clássico entre Palmeiras e São Paulo, realizado no último dia 8, no Allianz Parque, pelo Brasileirão. Do lado tricolor, Luciano, Nestor e Sabino foram denunciados pelo tribunal. Depois a matéria segue trazendo o lado do Palmeiras e a conclusão da matéria. Eu não vou me alongar aqui nessa questão, beleza? Então, rapaziada, conforme for o resultado desse julgamento, você vai perceber claramente se o São Paulo tem ou não bastidores e se a minha tese ela está certa ou não. Porque o técnico Luiz Beldia e o auxiliar já foram julgados e já foram absolvidos. Até porque ficaram de fora de um jogo recentemente, né? Então, assim, gente, podem notar, até o próprio Luiz Beldia, o técnico do São Paulo, tem baixado o tom à beira do campo. Recentemente, ele não tem mais tomado cartões. Ele não tem sido suspenso pelas questões de cartões. Eu acho, ao meu ver, que houve uma conversa entre a diretoria e a comissão técnica e o Zubeldia entendeu que precisa, que não tem como vencer essas entidades. Então, é preciso mudar a estratégia, mudar a rota. Não adianta você bater de frente. E aí é onde entra o presidente do São Paulo. Essa viagem com a delegação da seleção brasileira começa de maneira silenciosa a traçar estratégias em prol do São Paulo. Nós vamos ver pelo julgamento de amanhã. Hoje eu estou gravando o vídeo agora, no dia 5/9, e nós vamos ver no julgamento de amanhã o que vai acontecer com relação a essa estratégia aí do presidente do São Paulo e, portanto, do próprio São Paulo. Beleza? A próxima informação que eu trago para vocês aqui também do São Paulo.blog, nós vamos entrar na questão do mercado da bola do São Paulo, rapaziada. E o São Paulo.blog traz a seguinte matéria: contratação tardia de reforços impede que atuem nas quartas de finais da Copa do Brasil contra Atlético Mineiro. Você sabe que o discurso do São Paulo é sempre de que o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo não tem dinheiro para fazer contratações, grandes contratações, como nós, torcedores, pedimos e merecíamos que o São Paulo fizesse essas contratações para o time do São Paulo. Aí inicia-se, como iniciou-se agora, na janela de transferências no meio do ano, inicia-se toda uma novela. Começou com o Alexandro pela lateral esquerda, depois terminou com o Mário Rui e acabou se concluindo através das informações que surgiram que o São Paulo levantou uma força-tarefa, né? Em pouquíssimo tempo, o São Paulo conseguiu contratar o Jamal Lewis, né? O jogador irlandês, que inclusive está com a sua seleção agora, e também trouxe o jogador Santiago Longo, do Belgrano, um time argentino. Houve até a participação do Juliano Galopo para convencer ao jogador vir. Então, assim, rapaziada, fora essas duas contratações, o São Paulo havia feito duas contratações, uma da Lazio com o Marcos Antônio, que havia uma disputa com o Flamengo, né? E outra contratação foi do zagueiro que aconteceu da noite para o dia também, o Juan Tressoldi. Um zagueiro que pode jogar tanto, segundo suas palavras, tanto pela lateral direita, quanto na volância. Beleza, rapaziada? Então o São Paulo no mercado da bola demorou demais, porque o São Paulo não tem como competir com os clubes que estão virando SAF, com os clubes que têm um aporte financeiro, como o Botafogo, por exemplo, do Textor, né? Inclusive, já estão conversando lá na CBF a respeito de um tal fair play para a temporada que iria se iniciar já na temporada 2025, porque caso contrário, nenhum outro time vai conseguir disputar com esses times que têm maior aporte financeiro, né? Palmeiras, Flamengo e Botafogo. Você pode colocar um Cruzeiro nessa parada e o Bahia. Esses times vão começar a se distanciar dos demais times e times como São Paulo, Corinthians e entre outros vão disputar meio de tabela. As primeiras posições vão acabar ficando com esses times porque tem mais aporte financeiro e podem fazer mais contratações. E contratações de qualidade, beleza? Então, como o São Paulo, no mercado da bola, não tem dinheiro, levanta-se um nome,
sobre uma suposta contratação, como foi no caso do Alexandro, e demora-se demais para fazer essa contratação, cria-se toda uma novela pela contratação, depois não vem. São Paulo desiste de Alexandro, daí inicia-se conversas com o Mário Rui. Eu até acho que o São Paulo gostaria de contratar um desses jogadores. Mas o São Paulo depende única e exclusivamente dos jogadores, ainda mais porque são oportunidades de mercado e estavam livres no mercado. E ali, com a demora das contratações, surgem outros clubes interessados que acabam fechando com esses jogadores, como foi o caso do Alexandre com o Flamengo, e o Mário Rui permaneceu por lá mesmo. Beleza, rapaziada? Então, o que o São Paulo precisava fazer? Aí nós precisamos entrar num tema um pouco mais profundo. A categoria de base do São Paulo, ela existe para quê? Ela existe para duas situações na minha maneira de enxergar. Primeiro, fazer o lado financeiro do São Paulo, girar o lado financeiro do São Paulo, negociações com esses jogadores da categoria de base e também repor peças pontuais para o elenco principal. O São Paulo, que demorou tanto para fazer a contratação no lateral, vendo essa dificuldade de fazer contratações, deveria ter um lateral pronto para subir para a lateral esquerda do São Paulo. Vocês não concordam? Porque nós já vimos o Zubeldia utilizar até mesmo o Alan Franco pela lateral esquerda e vem utilizando em alguns jogos o zagueiro Ferrarese pela lateral direita. Então o São Paulo tem que melhorar a sua gestão na categoria de base lá em Cotia e preparar jogadores para subir para o elenco profissional. E dentro disso, eu já entro no último tema do vídeo de hoje, que é justamente a questão do planejamento do São Paulo para a temporada 2025. Nós já vemos nomes como de Renan Lodge sendo associado ao São Paulo agora, está pipocando nesse momento. E há quem diga, quem já está trazendo matérias falando que o Oscar, que está jogando lá na China, vai encerrar o seu vínculo com o clube e estará livre, e que o São Paulo deveria se movimentar para trazer o Oscar para vir jogar no São Paulo. Beleza, rapaziada? Deixa a sua opinião sobre essa situação. Bem, o que nós temos de concreto? Falas tanto do presidente Júlio Casares quanto do diretor de futebol Carlos Belmonte, que disseram que a principal janela que o São Paulo trabalha é em janeiro. Mas o Carlos Belmonte também disse que ele se prepara para a principal janela de janeiro já no meio dessa temporada. Assim como aconteceu da temporada passada para essa temporada, quando o São Paulo fechou de maneira antecipada um pré-acordo com o jogador Eric, que estava no Ceará. E depois veio o Ferreirinha. Iniciou-se uma conversa que só se concretizou em janeiro. E em janeiro dessa atual temporada 2024, junto ao Grêmio. O São Paulo precisa se antecipar, sim, para essa janela. E eu acho uma estratégia muito assertiva da parte da diretoria. Até porque, se for esperar chegar a janela do mês de janeiro, nós estamos lascados, porque o São Paulo não tem dinheiro. O São Paulo já está em déficit de 98 milhões e o São Paulo não vai ter dinheiro para fazer contratações. E se for brigar com esses times que são SAF ou que tem um aporte financeiro de um grande investidor, já era, rapaziada. Nós vamos ter que esperar o final da janela para tentar pegar o resto da feira. E isso não pode acontecer com o São Paulo Futebol Clube. Ou depender de uma força-tarefa feita por jogadores e comissão técnica para convencer o jogador a vir jogar no São Paulo. Tem um jogador aí que agora me fugiu o nome, o jogador do Boca Juniors, né? Pedido feito pelo Zubeldia, são tantos nomes que agora me fugiu o nome. Mas tem esse jogador que pode vir parar no São Paulo, sim, pode vir parar no São Paulo. Tem o Thiago Mendes também, que o São Paulo vai continuar buscando a contratação do Thiago Mendes, mas tem que buscar mais um lateral esquerdo. Não sei se vai ser o Renan Lodge. O Wendel, o São Paulo tinha tudo certo entre clube, né, o clube lá de Portugal e o jogador, mas a sua esposa, a sua família resolveu permanecer em Portugal. Mas o São Paulo tem que mapear. A contratação do Jamal Lewis foi uma ótima contratação pela situação. Buscou um jogador lá
lá da Irlanda para vir jogar no São Paulo. Tem que buscar em novos continentes, né? Em novos cenários do futebol aí, em novas ligas, mas tem que buscar. Não pode ficar simplesmente esperando nomes de peso com muita idade para vir jogar no São Paulo, como é o caso de Oscar, como é o caso aí do Alexandro, como é o caso, né, o próprio Thiago Mendes, né? Não pode ficar esperando esses nomes. Ou você já tem algo certo, fechado com o São Paulo, ou você já se inicia, como disse o Carlos Belmonte, e já mapeia esses jogadores e já inicia uma conversa com esses jogadores, nem que seja para ser concretizada em dezembro e mais tardar início de janeiro. Beleza, rapaziada? Deixa a sua opinião aí no vídeo do canal chamado Tricolor. Falamos hoje sobre bastidores do São Paulo, falamos sobre o mercado da bola do São Paulo, mais a utilização da categoria de base, e falamos sobre o planejamento iniciado já para a temporada 2025. Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like para fortalecer o canal. Se inscreva no canal chamado Tricolor. Ative o sino de notificação, comente e compartilhe esse vídeo. Beleza? Porque ser São Paulo não é uma escolha, não é uma opção. Ser São Paulo é uma vocação, meu amigo, minha amiga. Tamo junto, até mais informações. Tamo junto. Forte abraço e vamos, São Paulo.